Então, eu acho muito legal você falar que o coroar disso, né, foi um nascimento. E como é que foi? Assim, né, conta um pouco, dá uma contextualizada pra galera das perdas, né, e do período que vocês foram aí de tentantes, né, Uhum. até a chegada do Efraim. Acho que nós tínhamos mais ou menos 4 a 5 anos de casados, quando a gente começou, vamos liberar, né? Vamos tentar ter filho. E Vamos aí, tentar. todo mundo que começa a tentar ter filhos, vem aquele sentimento de que vai ser o próximo mês. E para algumas pessoas são. Eu Uhum. tenho amigos que eu acompanho, que falaram, nossa, a gente não tava nem esperando, foi de repente, e aí tivemos um filho. E aí, a gente, nesse meio tempo que a gente tava tentando, eu até olhava e pensava, meu Deus, parece tão simples, parece algo tão fácil, né? Tipo, vamos fazer um filho, vamos. E tá lá o filho. E só que com a gente não foi assim. Então nós tivemos dificuldade para engravidar. E eu lembro que muitos amigos chegavam pra gente e falavam: calma, que é normal. Tem um período até de 1 ano para você ir procurar realmente os médicos. Então, mas a cada teste negativo era uma dor, era uma decepção, era uma frustração. E aí eu tava esperando dar 1 ano e eu esperava que até fazer 1 ano ia vir. Não veio. O Senhor não quis assim. E quando nós completamos 1 ano tentando engravidar, a gente começou a procurar medicina, procurar tratamentos mais naturais, mudamos a alimentação, fizemos algumas coisas mais alternativas, mais tranquilas, né? Que não envolveria muito tratamentos pesados com medicações. Era mais uma limpeza no organismo mesmo. E aí a gente começou a engravidar nisso aí. Só que a gente engravidava e perdia. Mas eu lembro muito forte da primeira vez que eu vi um teste assim positivo. Meu Deus, que emoção. É muito. Dá vontade de chorar de novo. Porque, tipo, até então a gente nunca tinha visto um teste positivo, sabe? E O como. primeiro tinha quantos anos de casado? Você Ai, eu lembra? acho que a gente tinha uns 5 anos de casado. Eu lembro que tava perto do aniversário do Samuel, que era em fevereiro, 13 de fevereiro. E a gente tava viajando, ministrando no carnaval, né? As igrejas fazem muito retiro. E a gente tava ministrando. E aí, em Brasília, a gente tava fazendo uma agenda em Brasília. E eu, com a ajuda de várias pessoas na igreja lá, a gente montou um espaço. Foi super legal. A gente montou balões, assim, no hotel. E aí, fizemos a revelação pra ele, né? Nossa, foi muito emocionante, assim. Eu nunca vou esquecer daquela sensação. Com 6 semanas, nós perdemos aquele bebê. E aí foi um baque, a gente ficou muito arrasado, ficamos mal. E parece que quando você tá no fundo do poço, a sensação que dá é que você nunca vai sair de lá. Você pensa, meu Deus, eu acho que eu não aguento passar por outra dessa. E aí, com alguns meses depois, nós engravidamos novamente. E era uma gravidez de gêmeos. E aí o nosso coração ficou, meu Deus, Deus tá Dobro. dando dobrada, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor tá cuidando da gente, é um testemunho que tá sendo gerado. E aí, nossa, eu tinha uma sensação muito forte, assim, que ia ser uma bênção, que ia dar certo, que ia até o final. E não foi até o final. Na primeira ultrassom, a médica já estava olhando assim, meio preocupada, e ela falou: olha, vamos esperar 1 semana, daqui a 1 semana vamos olhar de novo. E aí, essa semana foi a semana mais torturante, assim. Todo dia a gente orava e cria. E quando a gente tava lá no retorno, realmente, a gente teve a notícia ruim que nós perdemos aquela gestação também. E aquele sentimento de que, meu Deus, eu não aguento passar por outro. Agora a gente tá passando por aquilo de novo, sabe? E foi muito difícil, foi assim, muito pesado, porque a gente não entende o porquê que Deus tá fazendo daquela forma. Então, acho que sempre que a gente passa por uma decepção ou uma frustração ou recebe um não de Deus, acho que é a fase mais difícil de você confiar no Senhor. Porque a gente começa a achar assim, meu Deus, por quê? Por que comigo tá sendo assim? Por que eu tô passando por isso? Por que Deus tá fazendo um caminho diferente? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Será que tem alguma coisa que eu preciso alinhar ainda na minha vida? E a gente fica muito tentada a murmurar, a reclamar, a achar que nós não somos filhos amados. É como uma criança que pede uma coisa para Deus, ou melhor, uma criança que pede uma coisa para o pai, e às vezes o pai fala, não, você não vai, você vai ficar em casa, você não é todo mundo, e você fica aquele sentimento de, parece que meu pai não me ama, meu pai é chato, sabe quando a criança começa a se rebelar? E nós somos muito tentados a fazer isso com Deus, de achar que nós não somos amados, que nós não estamos sendo vistos por Deus, que ele nos esqueceu. Mas nesse momento foi a fase onde eu mais dependi de Deus, assim, num sentido de, ou eu amo Deus de verdade, agora eu nunca amei Ele. Porque é fácil você amar Deus quando
as coisas saem de acordo com o que você planejou. É fácil você amar a Deus quando o que você pede em oração chega no dia seguinte. Agora, você subir o monte igual Abraão subiu, entregar Isaac ali naquele local, sem saber como Deus ia fazer, mas confiando que ele vai fazer alguma coisa. Às vezes eu fico pensando, será que Abraão achava que Deus ele iria de repente ressuscitar Isaac ali? O que eu sinto era que Abraão, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Então, nessa fase de nãos, receber nãos de Deus é a fase onde nós mais precisamos confiar que eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o que Ele está planejando, mas eu sei que Ele é bom. Então, foi tão um período que eu tatuei aqui na minha mão que Deus é bom. E não era num momento em que eu sentia que Ele era bom. As circunstâncias não diziam que Ele era bom. Mas eu coloquei, porque era a mão que eu colocava assim, no ventre quando eu orava. E então, sempre que eu orava, eu olhava para minha barriga e eu olhava para minha mão e tinha lá, Deus é bom. Então, muitas vezes as circunstâncias vão dizer que Deus não é bom. As circunstâncias vão dizer assim, será que um Deus bom faria isso? Será que um Deus bom agiria assim? Será que um Deus bom permitiria que você passasse por isso? E a gente começa a entrar em parafuso. Mas se você resgata e fortalece na sua mente as palavras que o Senhor já fez e já falou na palavra dele, você começa a fortalecer a sua mente, a equipar a sua mente com as verdades inegociáveis. Enquanto o diabo lança várias mentiras na sua mente, se as verdades inegociáveis estão na sua mente, ela vai estar preparada para o dia mau. Então, a minha mente estava muito fortalecida da maior verdade de todas, que era a mais inegociável de todas da minha vida, que Deus é um Deus bom. Então, eu repetia para mim, Deus é um Deus bom, com bons planos. Ele é um bom pai com bons planos. Eu não sei o que ele está fazendo. Eu não sei quais são os planos dele, mas eu vou confiar. E foi aí que eu entendi que só existia essa forma de confiar. Confiar sem entender. Porque você confiar entendendo não é nem confiar. É só aceitar. Tá indo para um lugar que eu sei para onde está indo. Mas você caminhar sem saber qual o final daquela caminhada. E na caminhada você dizer, Deus é bom. Eu não sei qual é o final disso aqui, mas eu sei que Ele é bom e eu confio nisso. Então foi o período mais complexo, assim, sabe? De amar Deus não pelo que Ele podia me dar, não pelo que Ele podia fazer, não pela resposta da oração que eu estava pedindo tanto, mas confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Então eu tinha isso muito forte no meu coração. Eu não sei para onde Deus está me levando, mas eu sei que o final é bom. E é esse desafio que a gente vive de não interpretar Deus com as nossas experiências, né? Nossa ótica. Mas reinterpretar nossas experiências com a verdade de quem Deus é, né? Esse é o nosso desafio constante, né? Então, Deus é bom, tá. Então, se olhar agora, não parece que Ele é bom diante da situação. Então, quer dizer que eu não tô sabendo olhar para a situação. Exato. Porque não muda que Ele é bom. Isso. Né? Porque às vezes a gente fica tentando, mas como Ele pode ser bom se... E se isso, né? Se a guerra, se tem fome, se uma pessoa passou por isso, perdeu um ente querido. Por que o homem mau que foi assaltar um banco e ele era sanguinário e num tiroteio ele escapou e ele tá bem? E por que um pai de família que era bom esposo, um bom marido, um servo de Deus, por que ele teve uma doença e todo mundo orou, a igreja se moveu, a nação toda orou e ele faleceu? Será que Deus é bom mesmo? Por que existe essa medida? E aí a gente já entra num loop eterno de tentar compreender o que não é compreensível. Isso, e que não muda Deus, né? Não muda. E aí uma coisa, até ontem eu ministrei, o que nos deve causar um grande consolo é o fato de Ele ser um juiz reto e perfeito. E que ainda irá julgar todas as coisas. Então, quando a gente pega uma situação como essa, né? Por exemplo, uma realidade que é muito palpável para nós, né? Um político corrupto, né? Eu recebi aqui o Delanol, que trabalhava com isso, ele falou, Douglas, de trabalhar anos e anos, sendo ameaçado de morte para levantar todas as evidências que o cara tava fazendo coisas erradas e roubando milhões, e indiretamente matando pessoas, e ninguém dessas pessoas estão na cadeia. Então pode gerar em nós que é injustiça e tal, mas assim, o que conforta é fica em paz. Tudo será julgado. Nada vai passar diante dele. Ele é o perfeito juiz. Não é o nosso papel conseguir aplicar a perfeita justiça. Ele vai aplicar. Então, ninguém vai passar impune diante dele. E tudo é uma ótica. Eu costumo falar que
a vontade de Deus, os planos de Deus, ele é semelhante a uma peça de tapeçaria, sabe aqueles tapetes bonitos, antigos? Quando você olha do lado certo, é uma obra de arte, mas se você vira do avesso, é totalmente uma bagunça de linha, de emaranhado, de cores, não faz sentido, é uma bagunça. Então eu começo a entender que muitas coisas, muitas situações que eu vivi, experiências que eu vivi, eu tava enxergando do lado avesso, sabe? Da minha ótica limitada, de achar que isso não faz sentido. Será que um Deus bom faria isso? Mas nós estamos chegando pela ótica limitada de enxergar só aquilo. Quando você alinha sua ótica com as verdades inegociáveis da palavra de Deus, que Ele é um Deus bom, que Ele é fiel, que Ele é imutável, que Ele nunca errou. Então, quando você começa a entender, enxergar isso, você começa, é como se você pegasse toda a situação que você está enfrentando difícil e virasse para uma outra ótica. Então, por exemplo, os abortos que eu sofri, eu poderia ter ficado rancorosa ou amargurada, mas quando eu virava do lado certo, eu entendia: o Senhor está gerando em nós um testemunho. O Senhor está fazendo algo que não diz respeito só a mim, mas algo que Ele quer fazer através da nossa história. De repente, é um testemunho que vai trazer esperança para outra pessoa. E se um dia eu sentar do lado de uma mulher que está passando pela mesma dor e eu poder edificar a vida dela com uma frase que o Senhor me deu no pior período da minha vida, então eu entendo que não é sobre mim. É muito egoísta a gente achar que é o meu processo. Por que Deus faz isso comigo? Deus não faz algo com você ou para você. Ele está fazendo algo em todos nós. Nós fazemos parte de um grande plano que Ele está fazendo. Nós somos uma peça daquilo tudo. Então, se você achar e olhar só com a sua ótica, para a sua vida, para a sua situação, não vai fazer sentido. Mas se você ampliar a sua visão e entender, o Senhor está fazendo algo que vai além da minha história, vai além da minha questão de ter filhos ou não. Quando a gente teve uma gestação, a gente perdeu uma gestação também, né? Nosso caso, processo diferente, né? A gente já tem 2 filhos e aí foi na terceira gestação, né? Foi em 2021, né? A Val ficou grávida e tal, e aí a gente perdeu no final do ano. E eu lembro quando que eu tinha postado que a Val tava grávida, então a gente postou da perda, né? E aí eu lembro que o pastor Paulo Borges me ligou. E 2 coisas que ele me falou nesses períodos, assim, ó. A primeira coisa que ele falou nessa ligação, ele falou assim: Douglas, o que você não pode perder de vista é que vocês estavam gestando uma criança, mas Deus está gestando vocês, né? Então ele disse assim: o Isaac demorou 9 meses, a gestação do Isaac, mas a gestação do Abraão e da Sara demorou anos e anos e anos. Então Deus, na infertilidade deles, estava gestando eles, entendeu? E de cada tentativa, em cada mês frustrado, Deus estava gestando eles, desse homem, dessa mulher que Ele estava formando. Então tinha que nascer esse pai Abraão, tinha que nascer essa mãe Sara, antes de nascer esse Isaac, né? Então, é claramente o que Deus foi fazendo na vida de vocês também, né? Deus estava gestando vocês. E é difícil aceitar esse útero de Deus, né? Esse lugar escuro, né? Esse lugar apertado, esse lugar de que Deus está nos gerando naquilo que Ele quer para essa obra. E aí a segunda coisa que ele me falou, e tem tudo a ver com o que você está dizendo, ele fala assim para mim, e até pelo período que o Val passou de depressão e tudo isso, ele falou assim: esse é o desafio do ministério profético. Porque Deus faz você passar por dentro daquilo que Ele quer que você ministre. Porque Ele não forma pregadores, né? Ele forma testemunhas. Então é você olhar no olho de uma mãe e falar: eu também. Né? Eu consigo chegar para uma mãe, teoricamente, falar: poxa, mas a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Mas se você sentar com uma mãe, é outra coisa. Ou com uma tentante, né? É outra coisa. Porque você vai poder falar: eu sei o que você está passando. E essa é a parada de Jesus, né? E por que Ele veio? Ele podia descer das nuvens e já pousar ali na cruz, matar, né? Morrer para os nossos pecados. Ele veio e em tudo foi tentado, porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas dores. Ele é um Deus que pode falar: eu também. Ah, fui rejeitado. Eu também. Ah, mas eu também. Ele pode dizer isso, né? E é o poder que Deus está dando para vocês, né? É verdade. É muito forte isso, sabe? Então, quando você enxerga com essa ótica, você
começa a ver que, na verdade, é um privilégio você passar por essas coisas, sabe? É um privilégio você ser um instrumento nas mãos do Senhor. E eu senti isso também como um cuidado de Deus. Às vezes, quando você olha com a ótica errada, você não entende. Mas quando a nossa ótica tá alinhada e você pede o Espírito Santo para ele te guiar e te mostrar o que você não tá enxergando, as coisas começam a fazer muito sentido. Quando eu olho hoje para o tipo de mentalidade que nós temos como pais, eu vejo que foi um cuidado que Deus teve com o nosso filho, de nos dar pais melhores, porque realmente Deus nos gerou no coração dele, ele nos gerou como pais mais maduros, como pais mais resolvidos. O Senhor tratou nossos traumas antes de nos entregar como pais de Efraim. Então, parece que o Senhor realmente ele estava fazendo isso, ele estava cuidando de nós para que a gente Muito fosse bom. o tipo de pai que a gente é hoje, sabe? E era um cuidado. Quando eu falava, meus filhos jamais vão ser filhos de pastores, não era com maldade que eu falava, era tipo assim, eu quero proteger o meu filho dos traumas que eu vivi. Só que o que é que o Senhor faz? Ele não faz, tá? Você quer proteger os seus filhos dos traumas que você viveu? E tá, então foge disso aqui. Não. Ele fala, eu vou curar você, então não vai haver mais trauma. Então aí sim os seus filhos não vão viver os traumas que você viveu e não queria que eles vivessem. Então, a forma como Deus faz é maravilhosa, é poderosa. Ele não faz uma coisa só, ele é um grande arquiteto, sabe? Ele tá aqui e tem um instrumento aqui e o outro ali, e tudo aquilo forma uma coisa maravilhosa. E se você tá olhando só um instrumento parado, parece que ele não tem hora que ele para. Aí tem hora que ele vem, aí ele aumenta. Mas quando ele tá dentro da orquestra, faz sentido o que tá acontecendo, sabe? Faz sentido a vez que ele fala, a vez que ele silencia, o instrumento sobe um tom, baixa o tom. Então o Senhor, ele é um grande arquiteto que ele tá fazendo ali, um grande maestro que tá nos guiando. E isso é maravilhoso, saber que ele cuida, sabe? E